resolvendo questões, entrou numa fase de obra importante. Nós tivemos lá, né, o pessoal da agência, os consórcios, prefeitos, nós aqui enquanto comitês, e, portanto, a obra está nessa primeira fase, né, da construção do vertedouro, tem algumas fotos aí, e que armazenará no futuro aí algo como quase 10 bilhões de litros de água, trazendo benefício direto para esses 4 municípios, né, Cabreúva, Indaiatuba, Itu e Salto. Então, uma obra importante, consta do plano de bacias PCJ. Então, há uma previsão que essa primeira etapa seja concluída em meados de fevereiro do próximo ano, e claro que ainda está se buscando aí financiamento, a viabilidade das outras etapas, mas é muito bom ver uma obra desse porte, mantendo aí principalmente mais segurança hídrica para essa região da Bacia do Jundiaí, que sempre tem muitas dificuldades nas estiagens mais severas, né? Então, só registrando e agradecendo mais uma vez a liderança do consórcio que organizou aí essa comitiva no dia 11. Depois o consórcio fique à vontade se quiser fazer complementos. Um segundo informe, né, recebemos aqui o comunicado da SP Águas e da Agência Nacional de Águas quanto à faixa de operação do sistema Cantareira, né, lembrando sempre que a faixa é sempre dada no último dia do mês anterior, né, muito tem essa dúvida, a gente recebe muitas consultas aqui da imprensa, por que mudou o percentual em relação à faixa no meio do mês e a faixa não mudou, né? Porque a regra operativa traz que a faixa para o mês subsequente é sempre dada no último dia do mês anterior, né? Para dar um pouco essa previsibilidade. E, portanto, então, nesse mês de julho agora, o sistema Cantareira volta a operar na faixa de alerta, e volta por quê? Porque operou no mês anterior em faixa de atenção, já que o volume no dia 30 de junho, último dia do mês, registrou abaixo dos 40%, embora 39,87%, né, mas abaixo dos 40% do seu volume útil, e, portanto, então, ele passa, nesse intervalo de 30 a 40, operar na faixa de alerta, e a consequência, vamos dizer, mais automática disso é que a Sabesp fica obrigada a retirar o teto de 27 metros cúbicos por segundo, ao invés dos 31 das outras faixas, do 33, que é o teto, né, da outorga. Então, só compartilhando com todos essa notícia que já enviamos por e-mail também. Um segundo informe, também acho que importante, para a segurança hídrica não só da nossa região, mas da Grande São Paulo, da própria região metropolitana do Rio de Janeiro, ou seja, né, na verdade, as regiões econômicas mais importantes aí do país, que no dia 23, após muitas tratativas aí ao longo do ano, os comitês PCJ se manifestaram, que houve assinatura, então, da captação suplementar temporária para reforçar o abastecimento do sistema Cantareira lá em relação à transposição do reservatório Jaguari, no Paraíba do Sul, para o Atibainha, no sistema Cantareira, né? Essa obra é uma obra fundamental, né? Em muitos momentos do ano, a transposição dessas barragens é maior até que a afluência natural, né, de entrada no reservatório, e há um volume otorgado de 162 hectômetros, 162 bilhões de litros para ser transferidos da bacia do Paraíba do Sul para o Cantareira. Ocorre que, em muitos momentos, até pela criticidade que eu tenho acompanhado, principalmente nesse biênio, a transposição praticamente não foi desligada, né? E operando, ela tem uma média de operação de 5,13 metros cúbicos por segundo, para que esses 162 se distribuam ao longo do ano de forma uniforme. Porém, em virtude da situação, há necessidade de uma captação superior ao NET, ficando próximo ao teto, que é algo como 8,5 metros cúbicos por segundo. Mas neste ano de 2026, em virtude da situação, né, você lembra que a Cantareira estava na ordem de 19% lá no mês de janeiro, para manter esse 8,5%, esse volume de 162 se esgotaria agora, provavelmente esse mês, meados de julho, início de agosto. Então, uma grande negociação, né, com o Rio de Janeiro, o Comitê de Integração da Bacia do Paraíba, o CEIVAR, os agricultores. Então, houve aí uma autorização para uma captação suplementar de mais 106 hectômetros, o que permite o quê? Que esse 8,5, né, claro que tem limitações operacionais, vamos ver que hoje está captando um pouquinho menos disso, mas permite que até 31 de dezembro possa ser captado algo próximo ao teto, permitindo aí somente nessa estiagem, uma redução na velocidade de queda, né? Ele não é capaz de estancar a queda, né? Ele reduz de uma forma significativa a velocidade de queda. Então, é uma obra importante, uma autorização importante para o abastecimento do sistema Cantareira, naturalmente para a região PCJ, claro
agora também para a região metropolitana de São Paulo. Então, só registrando aqui que agora formalmente foi anunciado a assinatura entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, tá só trazendo como informe aqui. Também outro informe importante, já que nós temos muitos membros aqui da Câmara Técnica que são serviços de saneamento, né, os municípios, tem uma interface direta, evidentemente, aí, com a questão da qualidade, da quantidade. Muitos têm acompanhado aí o programa Universaliza do Governo do Estado de São Paulo, mas que agora, oficialmente, então, agora no dia 29, né, 3 dias atrás, a CMU, né, publicou a resolução 22, que dá o prazo formal agora para os municípios aderirem ao URAI 2. Né? A URAI 2, lembra que o URAI é a Unidade Regionalizada de Saneamento Básico, que basicamente a URAI 1 são todos os municípios operados pela Sabesp, né? E a URAI 2 são, ou seja, aqueles outros municípios que não seriam operados pela Sabesp, mas a adesão é voluntária, essa URAI 2, terá também sub-URAIs, enfim, e naturalmente fará a gestão, seja privada, pública, como for o arranjo que essa URAI for se compor depois na operação, né? A Universaliza está aí para isso, mas trazendo aí que os municípios, então, têm agora, a partir do dia 29, 180 dias para formalizar a adesão ao URAI 2, e de todo um roteiro lá de como fazer, os documentos necessários, a assinatura do prefeito, as questões regulatórias. Então, só trazendo aí um alerta aos municípios para que se atentem, né? Tem lá uma pré-lista, né, dos municípios que já fizeram, vamos dizer assim, uma adesão aos estudos, né, anteriormente, e aqui nas bacias PCJ diversos municípios, e, portanto, então fica aí o informe para que os municípios internalizem essa questão, avaliem a oportunidade ou as decisões institucionais de aderir ou não ao URAI 2. Então, o prazo está aberto aí 180 dias a partir do dia 29 de junho. Isso é importante para o saneamento aqui nas bacias PCJ. Um outro informe, né, só trazendo aqui, o governo de São Paulo, né, publicou uma atualização, na verdade anunciou um aprimoramento da metodologia de monitoramento da gestão hídrica no Estado, com um olhar mais do Cantareira, né, além do sistema integrado como todo na Grande São Paulo. Não vou falar muito aqui, porque na sequência o André vai fazer uma brilhante apresentação, mas com uma curva específica para o Cantareira, já que as chuvas têm ocorrido de forma um pouco disforme entre o sistema integrado metropolitano e o próprio Cantareira, algumas metas, né, ou seja, onde se pretende chegar em 2027, né, as preocupações todas para 2027, né, ou seja, como a gente chega ao final dessa estiagem e quanto dependente a gente está das chuvas do próximo verão para o cenário 2027. Então, São Paulo anunciou, e aí com isso a gente, para trazer aqui para a Câmara exatamente essa visão, o que é isso, né, o que ficou de fora, o que ficou dentro, o que já foi possível incorporar, ou que até, imagina, o André está aqui conosco, ouvir sugestões de aperfeiçoamento. Então, eu queria, vou tirar na tela aqui, convidar, desde já, agradecer aí toda a diretoria da Esperar, o nome da Camila, do Anderson, e convidar o nosso, quando eu digo nosso, o nosso André PCJ, né, agora ele é um homem estadual, mas continua como secretário adjunto aqui dos comitês. Inclusive, fiquei sabendo que o Denis deve sair em férias em breve, o André vai assumir o bastão aí por um período. E convidar então o André para trazer e compartilhar conosco aqui essa metodologia nova, vamos chamar assim, de aprimoramento aí do acompanhamento do sistema Cantareira e, naturalmente, do sistema integrado. André, muito bom dia, fique muito à vontade, você sabe que aqui você está sempre em casa. Obrigado, Alexandre, bom dia. Bom dia, Paulo Tino, Felipe, Denis também, todos os membros aqui da CTMH. É um prazer estar aqui com vocês, atendendo a essa solicitação aqui para a SP Águas, né? Acho que super importante a gente conseguir trazer, né, para os comitês também o que está acontecendo nesse sentido do aprimoramento, enfim, dessa metodologia. Ela foi divulgada inicialmente no dia 19 agora, numa coletiva de imprensa, da qual participaram a secretária Natália, a diretora-presidente aqui, Camila, da SP Águas, e também o presidente da Arcesp, Diego, né? E por que essas instituições envolvidas, né? Porque trata-se de uma
proposta de um aprimoramento discutido em um comitê, né, que foi criado ano passado, no início do período de estiagem, que se intensificou em 2025, né? Então, foi criado um comitê conjunto, né, o Comitê de Integração das Agências para a Segurança Hídrica, que é um espaço onde a gente tem a composição de 3 técnicos da Arcesp e 3 da SP Águas. Eu participo como coordenador pelo lado da SP Águas, né? E a gente tem os colegas também da Arcesp. Um comitê no qual a gente faz o acompanhamento, né, da situação dos mananciais da região metropolitana, do qual, né, o Sistema Integrado Metropolitano, do qual o Sistema Cantareira faz parte. O Sistema Cantareira é esse coringa, né, que oferece segurança hídrica tanto para a região metropolitana quanto para o PCJ. Então, em discussões que foram sendo realizadas durante esse processo de acompanhamento da situação desde agosto, né, do ano passado até o momento, entendemos pela necessidade de fazer alguns ajustes na metodologia que tinha sido definida no ano passado. Ela foi publicada em outubro, se não me engano, dia 23 de outubro. Houve também uma coletiva de imprensa no dia 24 de outubro também, no ano passado, para apresentar essa metodologia, que basicamente era esse painel aqui que ele trazia, né? Então, 7 faixas de atuação definidas em deliberação da Arcesp e uma curva de contingência elaborada pela SP Águas, com base em alguns critérios, né? Nesse caso aqui, essa curva era uma curva que, a partir de premissas operacionais, né, do sistema integrado realizadas pela Sabesp, né? Então aqui a gente considerava os últimos 2 anos de captações, e aqui, como entre agosto, ali entre julho e setembro, quando a gente estava discutindo a construção dessa metodologia, havia uma aderência muito grande do comportamento observado ali no início do período seco, né, para o sistema integrado metropolitano, com as afluências observadas no ano hidrológico aí 21, 22, né, a gente entendeu naquele momento que seria o melhor caminho, né, a gente olhar para trazer para essa metodologia esse elemento, né, para a construção da curva. Então, usar aí as afluências médias mensais de 21, 22, então as captações aí de 2 anos, e aí então a gente construiu essa curva olhando também para uma meta lá no final de setembro deste ano, né, de pelo menos 30% de armazenamento no sistema integrado como um todo. Esses 30% vem também do próprio protocolo de escassez, aqui, que é a deliberação 10 da SP Águas, aprovada também em setembro do ano passado. E aí, enfim, fomos acompanhando o andamento da metodologia, né, os valores observados aqui em vermelho, e aí a gente percebeu que ali, entre fevereiro e março, né, a gente teve um descolamento importante, porque houve umas precipitações desse ano até mais pontuais do que no início de 22, né? E isso descolou um pouquinho da curva e começamos então a avaliar a necessidade de aprimoramentos, né? Um deles, que já vinha sendo discutido já há bastante tempo, quando, por exemplo, esse valor observado começou a passar para outra faixa, né? E depois para a primeira faixa. Nesse momento a gente fez discussões importantes aqui, entendendo que esse olhar só para o sistema integrado nos deixava um pouco vulneráveis em relação ao Cantareira, né? Porque muito do resultado da gestão de demanda noturna, né, que está sendo aplicada especialmente
na área da região metropolitana de São Paulo, de fato, estava economizando para o próprio Cantareira, né, que baixou, por exemplo, sua captação de uma média de 29 para 25, chegando em alguns momentos até a 23 metros cúbicos por segundo no final de 2025, né? Então, nesse sentido, olhando para esses elementos, a gente entendeu que seria importante um aprimoramento. E esse aprimoramento, então, quais são os principais elementos, né? A ideia é aprimorar a aderência, né, a essa curva de contingência, então, trazendo outras premissas para a elaboração da curva, e não só de uma curva, então de uma curva para o sistema integrado e também uma outra de acompanhamento para o sistema Cantareira, né? E aí, nesse sentido, estudando o comportamento hidrológico, né, dos sistemas, enfim, achamos importante utilizar dois períodos distintos, né, de porcentagem de MLT, né, que é a nossa afluência média de longo termo, né? Então, para os períodos úmido e seco, né? Porque a gente vê que o período seco ele tem menor variabilidade, né, hidrológica quanto a essas vazões naturais, e o período úmido um pouco mais, né? Como a gente vê, por exemplo, nesse estudo que foi realizado pelos colegas aqui, usando dados históricos, né, de 1930 até 2026, olhando que há comportamentos diferentes, né, entre os períodos seco, né, aqui no Cantareira, antes de novembro, olhando aí para a nossa resolução de gestão do Cantareira também, a gente tem uma variabilidade de afluências diferente, né, e o mesmo a gente verifica aqui para o sistema integrado. Então, a gente achou importante dividir, então, entre olhar para porcentagens relativas à média de longo termo das afluências, né, das ações naturais, e aí dividir isso com base em algum critério também de tempo de observação para a definição dessas premissas na própria metodologia. E aí, avaliando, né, diversas possibilidades, né, olhamos aqui, por exemplo, para as porcentagens de MLT de anos críticos, né, como 14, 15, 21, 22, 25, 26, e também fomos olhar períodos pretéritos, né, então, olhando a média dos últimos 15 anos para o período seco e para o período úmido, tanto para o sistema integrado quanto um olhar específico para o Cantareira, né? E entendemos aqui também, baseados em normas internacionais aí de órgãos de meteorologia, como a NOAA, que pressupõe um mínimo de 10 anos para se fazer uma média, para ter um comportamento, uma previsão de comportamento para sistemas meteorológicos aí, no curto prazo, e de 15 anos também, então uma norma internacional de 10 anos, e a NOAA fala de 15. Então, a gente olhando esses dados, entendeu que seria adequado, né, pensando até na variabilidade dessas porcentagens observadas, para ser ainda um pouco conservador, escolher essa média de 15 anos. Então, olhando os dados de afluências de 2011 até 2025, a gente definiu aqui as médias para o período seco do sistema integrado e para o úmido. Então, para serem premissas das novas curvas de contingência, olhar para o período seco em 83% da MLT, 86% no período úmido, e para o Cantareira, entre 62% no período seco e 64% no período úmido. Só para ter uma ideia aqui, se a gente pegar os últimos 20 anos, né, a gente tinha 69 e 75, nos últimos 10 anos, 60 e 66. Então, olhando para esses dados e comparando com essas diretrizes, então, da Organização Meteorológica Mundial, como comentei, de períodos mínimos de 10 anos, e da NOAA,
falando sobre a capacidade preditiva de médias móveis de 15 anos, né, a gente entendeu que seria importante adotar, então, como premissas, né, para as novas curvas de contingência, ao invés de um comportamento específico em um ano hidrológico, as médias dos últimos 15 anos, olhando para o Cantareira, então, e para o sistema integrado metropolitano. E nesse sentido, então, pensamos em novas metas, né? Então, também num olhar de manutenção, pelo menos, do potencial de reservação ao longo do tempo, a gente, então, partiu do final da metodologia anterior, que seria setembro, né? E avançamos, então, até abril de 2027, então, com pelo menos um ano de projeção nessa curva de contingência, ali estacionando no final de abril, com uma meta de 53% de armazenamento no sistema integrado, que era praticamente o que a gente tinha no final de abril agora de 2026. Então, numa perspectiva de, pelo menos, a gente manter em um ano de alta incerteza, né? E também, olhando os anos anteriores de estiagem, entendendo que seria já um grande feito, né? A gente manter a capacidade de armazenamento do sistema integrado, né? E a gente usou aqui, então, essa meta de 53% lá no final de abril. As MLTs aqui dos últimos 15 anos. E para o sistema integrado, aqui a média de retiradas prévia ao início do período de GDN, né, que iniciou a sua adoção ali em agosto, né. Para o sistema Cantareira, então, que na metodologia é o sistema que, na prática, vai definir as medidas a serem adotadas, né, em relação às faixas de atuação, que são definidas pela Arcesp, e definem, por exemplo, entre outras medidas de contingência, a quantidade de horas de gestão de demanda noturna que serão aplicadas no sistema metropolitano. Foram definidas, então, as curvas, a curva laranja, que é a curva de contingência, né? Com as MLTs mencionadas ali anteriormente, né? Relativas ao período de 15 anos anterior. E aqui uma retirada de 25 metros cúbicos por segundo, que é o que se consegue, vamos dizer assim, com uma certa garantia, ser retirado e com economias relacionadas a uma operação de 10 horas de gestão de demanda noturna. Houve, como eu comentei, né, momentos aqui durante esse último ano que foi possível captar 23, 24, outros momentos 26, então, em discussões com a Sabesp, entendemos que essa seria uma premissa razoável para a construção da curva. E olhando também para as vazões carregadas para o PCJ, com uma importante variável, né? Aqui entendendo, em alinhamento até com a própria ANA, né, que usa também essas premissas, de 5 metros cúbicos, né, para o período úmido e 10 metros cúbicos de descarga para o período seco. Na transposição, também consideramos aqui como premissa os 8,5 metros cúbicos ali entre janeiro e abril de 27 e a cota de 162 metros cúbicos, hectômetros cúbicos existente em 2026. E aí uma meta também próxima ao quanto a gente tinha de armazenamento ali no final de abril, também numa perspectiva de manutenção disso até o final de abril do próximo ano. Então, a gente chegou numa curva de contingência para chegar em 40% com esse formato, né, com um ponto crítico ali em janeiro, muito próximo da nossa
do nosso limite, né, um pouco inferior ao limite de 20% da faixa 5 da gestão do Cantareira, né? E aí essa curva azul seria uma curva de projeção, e a diferença dessas duas curvas, na prática, é o que a gente... é a vazão incremental que a gente conseguiu agora em discussão com o Estado do Rio, Minas Gerais, no GAOPS, desse aumento para 8,5, né, são 106 hectômetros cúbicos, agora até o final de dezembro, né? Então, essa projeção que seria sem esse aumento, né, então considerando só a água que a gente tinha quando estava discutindo a metodologia, na prática, eu adicionando esses 106 hectômetros cúbicos, isso fica muito próximo a essa curva de contingência desenhada por Cantareira, né, para o acompanhamento do observado e a definição das faixas de atuação para as medidas de contingência aqui para a região metropolitana. Então, outras evoluções metodológicas, além das duas curvas e das mudanças de premissa, né, antes tinha uma lógica semanal de avaliação por meio de boletins do comitê integrado, né, e havia uma definição de se a gente tivesse 7 dias acima de uma dessas faixas do valor observado, se abrandava a medida de contingência. Então, de 10 horas, por exemplo, de GDN, a gente iria para 8. E, no caso, desculpe, para 7 dias seriam para o agravamento, né? 7 dias na inferior. Então, de 10 dias eu iria para 12. E 14 dias no valor observado na faixa superior, então a gente faria um abrandamento. Então, a gente viu que essa lógica poderia ser alterada para algo mais simples, como, por exemplo, a metodologia de definição das faixas de captação do próprio sistema Cantareira, né? Então, definimos aqui por uma avaliação ordinária também mensal, para alinhar aí com a metodologia da resolução 925, né? A ser definida uma alteração, né, no último dia do mês, também olhando como Cantareira. A gente vai avaliar o observado no último dia do mês. Se ele estiver, por exemplo, na faixa superior, a gente faz um abrandamento, né, e a gente não, né, o comitê propõe na sua nota informativa e a Arcesp delibera essa alteração. Então, todo mês a gente vai ter um boletim do sistema integrado, né, destacando o Cantareira. Até ontem mesmo a gente emitiu um desses boletins, vai estar disponível aqui nas páginas da SP Água e da Arcesp, mas sem nenhuma alteração, né, em razão do observado está dentro do esperado na faixa de atuação, onde está a curva de contingência do Cantareira. Isso também, né, então, essa decisão é tomada no observado mais crítico, né, então aqui no caso, como a gente tem o Cantareira em uma situação de reservação inferior, se toma como base para a decisão o comportamento da curva observada em relação à curva de contingência do sistema Cantareira, né? E aí há uma abertura para alguma excepcionalidade, no caso de algum agravamento extraordinário, né, algo que venha fugir um motivo de força maior, algo assim, desde que motivado e fundamentado, haveria possibilidade de também um agravamento nas medidas de contingência. Aqui é uma explicação da definição das faixas, né? Então, é uma definição feita pela Arcesp, e acho que um ponto importante aqui é que a gente percebe uma inflexão, né? Um ponto mais baixo aqui no final de novembro,
né, na inflexão dessas faixas, né, que ele vem de, historicamente, a gente entender que no final de novembro são os menores porcentagens de armazenamento do sistema integrado, historicamente falando, né, e aí há o período, a inflexão da curva que é dada pela curva de contingência do sistema integrado, ela vem atendendo esse 30% aqui do sistema integrado no final de novembro, né? Então, esse é o critério para se definir essa curvatura. E esse é o painel, então, que está disponível na página da Arcesp. Então, tem uma página de acompanhamento dos sistemas de saneamento da Arcesp, onde esse painel está disponível para monitoramento, então, de vários dos sistemas aqui, do SPAT, inclusive, do Cantareira, em específico, e ele mostra o comportamento da porcentagem de volume útil armazenada em relação às curvas de contingência, para a gente tomar essas decisões mensais, então, dentro do comitê, como recomendação, e aí isso sendo formalizado pela agência reguladora responsável. Era isso que eu tinha para apresentar. Eu fico aqui à disposição para eventuais dúvidas, enfim, deixando, enfim, de uma maneira bem transparente aqui, a possibilidade de a gente discutir, receber aprimoramentos, né? A ideia é que a gente consiga, pelo menos a cada semestre, avaliar o final do período seco, o final do período úmido e pensar em aprimoramentos, né, que possam ser sugeridos, enfim, pelos entes do sistema, tentando, de fato, ter um mecanismo de acompanhamento, né, e muito bem justo, né, para o estabelecimento das medidas de contingência, nem em momentos de escassez como o que enfrentamos. Muito obrigado, André, pela sempre didática, né, e trazer para nós essas informações importantes. Acho que já vou deixar aqui um convite para talvez meados de outubro ou novembro, a gente voltar aqui para reolhar essas curvas e ver o que aconteceu nesses meses, já que a nossa eficiência enquanto gestão aqui da CTMH influencia também diretamente essas curvas. Mas eu gostaria, antes de mais nada, abrir aqui também para os membros. Não sei se temos algum inscrito, mas já corrigindo uma falha, vi que o Roberto Moraes da ANA também está aqui conosco. Saudações, Roberto. E também, se quiser usar a palavra, acho que seria oportuno aí também. A gente não combinou, mas se quiser fazer uma fala em nome da ANA, para essa visão, né, do sistema como um todo, do momento, e que é muito à vontade, Roberto. Bom dia, Alexandre. Bom dia, André. Bom dia a todos. Estou sem câmera aqui, desculpa, não está funcionando, mas a gente está acompanhando também essa questão, né? Eu acho que você já apresentou um informe a respeito lá do Paraíba do Sul, o André também já destacou isso, que uma das exigências